Olá galera, meu nome é Romulo Garcia, professor de matemática. Estamos aí para mais um vídeo aí para vocês. Agora um assunto super quente, super importante para vocês, que é a regra de três compostos, né? Hoje vai ver alguns probleminhas e vai tentar achar uma estratégia para a gente analisar e resolver qualquer problema de regra de três compostos, simplesmente com uma ideia muito bacana, tranquilão? Então sempre lá, não se esqueça de conferir a nossa página no Facebook, lá você vai encontrar a solução dos seus problemas. Vamos lá então, o primeiro problema muito importante para a gente é esse aqui, ó. 10 operários trabalhando 8 horas por dia durante 30 dias fabricam 2 casas. 16 operários precisam trabalhar quantas horas por dia durante 45 dias para fabricar 3 casas? Então, olha só, você tem 4 grandezas: operários, horas por dia, dias e uma ação, que no caso aqui é fabricar a casa. Esse problema aqui, como você faz? Você poderia fazer, ó, 10 operários trabalhando 8 horas durante 30 dias, fazer uma ação. 16 operários trabalham quantas horas durante 45 dias para fazer 3 ações dessas, construir 3 casas. Qual que é a ideia? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar o que você precisa encontrar. Eu preciso encontrar o quê? Horas por dia. Então, horas por dia vai mandar o seu problema. O seu objetivo agora é ver o seguinte: se cada uma dessas grandezas aqui, operários, dias de ação, é diretamente proporcional ou inversamente proporcional a horas por dia. A gente vai ver, ação, você nem pensa 2 vezes. Você vai sempre colocar uma setinha para baixo, na ação você vai fazer a mesma coisa. Você vai ver, eu vou te mostrar daqui a pouquinho que a ação é sempre diretamente proporcional a tudo. Como assim? Pensa lá, você é um rapaz, ó, e outra coisa, nunca olhe para esses números. Eu vou olhar somente para as grandezas. Você é um rapaz que tem que fazer alguma coisa, você é uma pessoa que tem que executar uma tarefa. Quanto mais horas por dia você trabalhar, mais coisas você vai fazer, né? Essa seta você coloca para onde você quiser. Eu coloco para baixo, se você quiser colocar para cima não tem problema, né? Mas olha só, quanto mais coisas eu faço, quanto mais horas eu trabalho, mais coisas eu faço. Então é diretamente proporcional. Então a seta também vai ser para baixo. Aqui, operários e horas por dia. Como que é a relação? Quanto mais pessoas eu tenho para executar uma tarefa, menos horas por dia eu preciso trabalhar. Ou se você pensar, quanto mais horas por dia você trabalha, quanto mais horas por dia eu trabalho, menos pessoas precisam para trabalhar, para executar uma determinada tarefa. Então tem que construir casa, por exemplo. Quanto mais pessoas eu tenho, menos horas por dia a gente precisa trabalhar para executar uma ação. Então, vai ser inversamente proporcional. E dias? A gente tem que executar uma ação. Quanto mais horas por dia a gente tem, menos dias a gente tem que trabalhar para executar uma determinada ação. Então isso aqui vai ser inversamente proporcional. Porque quanto mais horas por dia a gente trabalha, menos dias você tem que trabalhar, né? Então o primeiro passo é você entender como que essas setinhas têm que ficar dispostas, né? E agora é o seguinte, você vai obedecer essa seta. Como está para baixo, o que não for para baixo tem que inverter. Por exemplo, 10 e 16, eu vou colocar 16 e 10. 8 e x, vou manter. Está invertido, eu inverto. Está para baixo, eu mantenho. Está para cima, eu inverto. Está para baixo, eu mantenho. Pronto. Depois disso, você vai usar uma relação muito importante, que é a lei da regra da tesoura. O que é essa regra da tesoura? Bem simplesinho. Um jeito prático é o seguinte: você marca o seu x e corta na horizontal e na vertical. Aonde você cortou, vou subir um pouquinho. Onde você cortou? Quem eu cortei? Ó, cortei o 10, o 8, o 30 e o 3. Quem eu cortei? Vai para o numerador. Quem eu não cortei? 16, 45 e o 2. Vai para o denominador. Quem você corta? Vai para o numerador. Quem não corta, vai para o denominador. Pronto. Com isso, eu consigo fazer umas simplificações aqui. Por exemplo, por 2, por 2. Tranquilo? Aqui dá 5. Ó. Aqui vai dar 2, beleza? Aqui, dá para simplificar.
por 15. Fica quanto? Por 15 aqui, ó. E por 15 aqui, por exemplo. Por 15 aqui daria 2, por 15 aqui daria 3. Tranquilo? Certinho? Agora eu corto esse 2 com esse 2, esse 3 com esse 3. Só simplificar, né? Tranquilamente você encontraria x igual a 5 horas por dia. Beleza? Mas olha só que interessante. Olha para cá. Muitos problemas não são tão claros assim na hora de você tentar entender a posição das suas setas. Tem um problema muito típico que apareceu na nossa vida, que é o seguinte. Eu resumi aqui. 9 gatos em 12 horas comem 3 ratos. Quantos gatos eu preciso para comer 5 ratos em 15 horas? Né? O que acontece aqui? Muitas vezes a pergunta é difícil. Você pode se confundir. Poxa, gatos e horas. Quanto mais gatos eu tenho, mais horas eu preciso ou menos horas eu preciso? Galera, acabou isso na sua vida. Sempre em problema de rede 3 composta, você tem 3 agentes. Né? Na maioria dos problemas. Você tem o executor da tarefa, você tem um tempo e você tem quem executa, ou melhor, a tarefa que é executada. Então, sempre que você tem gato, não existe mais gato. Qualquer problema, não é gato, é operários. Ah, você não quer comer rato? Então você vai construir casas. Porque não importa quem está fazendo ou o que está fazendo. O que importa é que são elementos que fazem uma determinada ação. Que ação é essa? Que elementos é esse? Não importa. Então, na hora de você perguntar aqui, porque eu quero sobre gatos e o gato é que manda, quanto mais gatos eu tenho, mais tempo eu tenho, menos tempo eu tenho. Não precisa mais disso, né? Você não tem mais gatos, você tem alguém que executa a tarefa, os operários. E sempre, quanto mais operários eu tenho, menos tempo eu preciso para quê? Para executar uma determinada tarefa. Então, quanto mais operários eu tenho, menos tempo eu preciso para executar uma tarefa. Essa simbologia aqui é simplesmente para identificar que elas são inversamente proporcionais. E quanto mais operários eu tenho, mais tarefas eu executo, mais coisas eu faço. Então, não existe mais. Você pode simplesmente pensar, que ação é essa? Construir casa. Quanto mais operários eu tenho, mais casa eu construo. Aqui, como que é? Está para baixo, vou deixar. Está para cima. Então, eu inverto. Está para baixo, vou deixar. Reta tesoura, corta na horizontal e na vertical. Quem eu cortei? Vai para o numerador. 9, 12, 3. Quem eu não cortei, que é o 15 e 3, vai para o denominador. Tranquilo? Ficou aqui? 5, garoto. Beleza? Ó, então vou simplificar aqui por 5 e por 5 vai dar 3, por 3 e por 3, 9. Logo, x é igual a 12 gatos. Tá tranquilo? Então, filhos, resumindo aqui para vocês, qualquer problema de regra de 3 composta que aparecer na sua vida, né? Esse problema de regra de 3 composta, você vai poder traduzir da seguinte forma. Ó, você sempre vai ter alguém que executa a tarefa, pode ser umas horas por dia, alguns dias, uma ação. Você sempre vai ter que descobrir alguma coisa. Por exemplo, suponha que eu quero descobrir operários. Então a sua pergunta é sempre feita para operários, né? E sempre vai ser operários. Quanto mais operários eu tenho, menos horas no dia eu preciso trabalhar. Menos dias eu preciso trabalhar. Mais compensação, mais coisa eu faço. Se eu quero horas por dia, quanto mais horas eu trabalho no dia, eu deixo o sinal para baixo. Quanto mais horas eu trabalho no dia, ou melhor, quanto mais horas a gente trabalha, menos pessoas a gente precisa. Quanto mais operários eu tenho, menos horas eu preciso trabalhar no dia. Mas quanto mais horas eu trabalho no dia, menos dias eu preciso trabalhar. Então é o inverso. E quanto mais horas eu trabalho no dia, mais coisas eu faço. Né? Eu quero saber os dias. Pessoal, no meu problema ele vai pedir o número de dias, não tem problema. Quanto mais operários eu tenho, ó, ele quer dias, coloca para baixo. Quanto mais operários eu tenho, menos dias eu preciso. Quanto mais horas eu trabalho, menos dias eu preciso trabalhar. Quanto mais dias eu trabalho, mais coisa eu faço. E se ele pedir ação, você fecha os olhos e coloca tudo para baixo.
e vai ser feliz, né? A ação é mais gostosa de todos. Tudo é diretamente proporcional à ação. Por quê? Quanto mais pessoas eu tenho, mais coisa eu faço. Quanto mais horas eu trabalho, mais coisa eu faço. Quanto mais dias eu tenho, mais coisa eu faço. Então a ação é diretamente, olha só, querida, a ação é sempre para baixo, tá vendo? A ação não pode confundir você. Sempre que você faz é para baixo. Essa ideia aqui descobre os probleminhas que vão aparecer no seu lente regra de três compostos. Não vai fugir disso, né? Então sempre é alguém que executa uma tarefa num determinado tempo e vai ter umas tarefas a ser executadas. Todo mundo constrói casa, ninguém come rato. Beleza? Então, tá tranquilo? Galera, então esse é um assunto muito importante. Vai ter um material lá especial para vocês também. Pode conferir no Facebook, tranquilão? De regra de três compostos, para você treinar, ver, usar essa estratégia e assim você vai ser feliz. Beleza? Galera, um abração. Matemática para o Enem, a solução para a sua vida. Um abraço a todos.